Na aula passada, nós estudamos um pouco sobre a atmosfera da Terra, nós falamos sobre as camadas da atmosfera da Terra, né, que é toda a parte da Terra que contém ar. E hoje a gente vai falar sobre alguns problemas que podem acontecer na atmosfera da Terra e também algumas coisas que existem na atmosfera da Terra que permitem que a vida exista aqui. Então, nesse capítulo, a gente vai falar um pouquinho da destruição da camada de ozônio, efeito estufa e aquecimento global nessa primeira parte da aula, ok? Então, vamos lá, seguindo a aula. A destruição da camada de ozônio. A camada de ozônio é uma camada que protege a Terra dos raios ultravioletas do Sol. Só que tem algumas substâncias que fazem com que essa camada de ozônio ela diminua com o passar do tempo. O ozônio é um gás. Esse gás ele está presente na estratosfera, que é a segunda camada da atmosfera, e é ele que protege a entrada dos raios ultravioletas aqui na Terra. Então, essas substâncias são conhecidas como CFC, clorofluorcarbonetos, que é um grupo de gases usado em frascos de inseticida, em desodorantes de aerosol e em produtos, em qualquer outro produto em forma de spray, né? Em aparelhos de ar-condicionado, em alguns tipos de geladeira, na produção de espumas de sofá e colchões, entre outras aplicações. Então, esse gás aí, esse CFC, é usado aí em alguns objetos que a gente usa em nosso dia a dia. Só que na década de 1970, né, aproximadamente em 1970, alguns cientistas descobriram que o gás CFC e outras substâncias contendo cloro, flúor e bromo, eles estavam destruindo a camada de ozônio. Aí o que aconteceu? Na estratosfera, né, sobre o efeito dos raios ultravioletas do Sol, o CFC acelera a transformação do ozônio em oxigênio. Ou seja, na hora que esse gás ele é lançado na atmosfera, esse gás ele transforma o ozônio, que tem como fórmula química O3, são duas moléculas ou três moléculas de oxigênio, e transforma em oxigênio, que são duas moléculas de oxigênio, que é o O2. Então, esses gases CFC, eles fazem com que o ozônio se transforme em oxigênio. E o oxigênio, ele não protege a Terra dos raios ultravioletas, quem protege é o ozônio. Aí o que acontece? Quando esses gases eles são lançados na natureza, né, que vai lá para a atmosfera da Terra, para a estratosfera, para a segunda camada da Terra, esses gases eles vão desaparecendo, né, o ozônio, e vai causando buracos na camada de ozônio. Então, tem gente que acha que buraco na camada de ozônio é uma coisa dura que causa um buraco, igual um buraco que acontece no chão. Não. O ozônio ele é um gás e já percebeu-se, através de fotos de satélites artificiais que existem, né, nas camadas da atmosfera, que esse gás, a quantidade desse gás está diminuindo em algumas partes do planeta, devido ao lançamento desse CF6. Então, aqui eu trouxe uma imagem para vocês verem a diferença de como era o planeta Terra há alguns anos atrás, em relação à camada de ozônio, e como ele é atualmente, como é que ele está atualmente, né? Essa imagem aqui, que foi obtida através de satélites artificiais, tiraram a foto da Terra lá de cima, mostra o tamanho da camada de ozônio, certo? Como ela era e como é que ela está hoje. Aqui, nessa parte clarinha, que vocês podem observar aqui, é o continente da Antártida. Então, essa imagem foi tirada lá de cima, no continente da Antártida. E essa parte azul aqui é a região que mostra o tamanho que está o buraco da camada de ozônio em 2014. Vocês podem observar que em 2019, aqui também em cima da Antártida, a camada de ozônio, o buraco da camada de ozônio, ele está menor. Então, vocês podem observar que de 2014 para 2019, essa camada de ozônio ela conseguiu se recuperar um pouco. Então, graças à suspensão do uso de CF6, né, pelos equipamentos que os liberavam, essa camada de ozônio está conseguindo voltar a ser como ela era antes. E esses buracos da camada de ozônio podem passar uma grande quantidade de raios ultravioletas, como a gente já falou, e essa maior intensidade de raios ultravioletas pode prejudicar os seres vivos e causar alguns problemas que eu vou falar no próximo slide.
Então, algumas das consequências da destruição da camada de ozônio são a intensificação do número de casos de câncer de pele, porque como o buraco da camada de ozônio está grande, o número de raios ultravioletas, a incidência de raios ultravioletas que passam por esse buraco da camada de ozônio aumenta o câncer de pele, né? Porque os raios solares atingem mais a pele. Por isso que é importante o uso do protetor solar diariamente. A intensificação do número de casos de catarata. Catarata é um problema que dá nos olhos. E a claridade, a incidência de raios solares nos nossos olhos pode causar o aumento de catarata. E isso é importante eu falar para vocês para mostrar a importância do uso do óculos de sol quando a gente está em ambientes claros, né, para evitar a incidência de catarata nos seus olhos. E também essa destruição da camada de ozônio pode matar algumas algas. Por quê? Porque as algas elas são seres vivos muito delicados e quando aumenta o número de incidência de raios ultravioletas no oceano, atinge essas algas. E como vocês sabem, existem as cadeias alimentares aquáticas. As algas elas são produtoras das cadeias alimentares aquáticas. E quando elas são atingidas, afeta todo o ciclo da cadeia alimentar. Porque se as algas morrem, os peixes não vão ter como se alimentar dessas algas, os peixes que são herbívoros. E esse peixe vai morrer, aí o que come ele vai ficar sem alimento e assim sucessivamente atrapalha toda a cadeia alimentar. Além disso, as algas elas são produtoras do oxigênio do meio aquático. Então, as algas morrendo, uma quantidade boa de algas morrendo, diminui a questão do oxigênio na água e também afeta a respiração dos seres vivos que vivem ali. Então, esses três Então, como é que a gente pode recuperar essa questão da camada de ozônio? Então, em 1987, existe um protocolo de Montreal, que o Brasil entrou nesse protocolo, mais 196 países. E depois dessa reunião, houve uma discussão e agora a gente precisa substituir os CFCs por outras substâncias, outros tipos de gases que causem menos destruição à camada de ozônio, que sejam menos nocivos à camada de ozônio. Então, quando se descobriu, né, lá em 1970, que esse gás ele causava uma grande destruição na camada de ozônio, eles pediram para que os fabricantes trocassem o CFC, que são os clorofluorcarbonetos, por outro tipo de gás que prejudicasse menos a natureza. Então, eles deram um prazo para as fábricas fazerem essa troca e quando esse prazo fosse esgotado, ia ser proibido o uso desses CFCs por outro tipo de gás que ainda prejudica um pouco a camada de ozônio, mas não tanto como o CFC, ok? Então, hoje em dia, os desodorantes, as coisas em aerosol, elas devem ser fabricadas com outro tipo de gás que não seja o CFC.
porém que também ainda prejudica um pouco a camada de ozônio. Por isso que naquelas imagens que eu mostrei para vocês, né, com o passar dos anos, em 2019, vocês viram que o buraco estava menor. Por quê? Porque foi proibido totalmente o uso desse CFC. Então, a camada de ozônio está se recuperando, ok? E existe uma política de incentivo à substituição de equipamentos de refrigeração antigos. As geladeiras antigas, os ar-condicionados antigos, eles liberam CFC. Então, hoje em dia é proibido você fabricar ar-condicionados e geladeiras que liberam esse CFC. Por isso que a camada de ozônio ela está voltando a se regenerar devido a toda essa proibição, depois dessa descoberta, né, que o CFC causava problemas na camada de ozônio. E toda essa proibição, né, esse incentivo, né, dos governos em proibir a fabricação desses equipamentos com o uso de CFC, tá? Aí eu pergunto para vocês, a gente vai entrar em outro tópico agora, né, que também está relacionado à questão da atmosfera. E eu pergunto a vocês, será que existe diferença de efeito estufa e aquecimento global? A gente sempre ouve falar nessas duas coisas, né? Ah, o efeito estufa, o aquecimento global. Mas será que existe diferença entre essas duas coisas ou isso é a mesma coisa? Para aí para pensar um pouquinho. Vocês acham que efeito estufa é a mesma coisa de aquecimento global? É não. Então hoje a gente vai ver qual é a diferença de um e outro. Eles têm uma ligação, mas existe uma diferença entre esses dois termos, certo? Então vamos lá. Primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre o efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno natural que contribui para manter a temperatura média da Terra em torno de 15 graus. Ah, professora, mas aqui a temperatura é 30? A temperatura é 35? A temperatura é 25? Eu estou falando aqui em temperatura média do planeta. Tem locais que a temperatura é maior, tem locais que a temperatura é menor. Então, uma média da temperatura do planeta é em torno de 15 graus Celsius. Certo? Então, o efeito estufa faz com que a temperatura do planeta fique em média de 15 graus Celsius. E isso permite que exista vida no planeta. Se a temperatura for muito baixa, se a temperatura for muito alta, o que é que acontece? Tem alguns tipos de seres vivos que não vão conseguir sobreviver. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais na frente. Então, o efeito estufa é um fenômeno natural que contribui para manter a temperatura do planeta em torno de 15 graus, permitindo que exista vida aqui. O efeito estufa é importante para manter as condições do planeta compatíveis com a vida, foi o que eu acabei de falar. E os principais gases que retêm calor são gás carbônico, metano, óxido nitroso, o vapor de água e as nuvens. Então, isso aqui são os principais gases que contribuem para que o efeito estufa aconteça, certo? Como é que esse efeito estufa ele acontece aqui no planeta? Então, nós temos a atmosfera da Terra. Aqui, essa parte verde aqui é onde nós estamos, né? Aqui as fábricas, indústrias. O que é que acontece? O Sol, ele manda diariamente os raios solares, né? Os raios ultravioletas para a Terra. Para quê? Para que a Terra ela fique aquecida. Se não existisse o Sol, o planeta Terra ele seria uma bola de gelo. Então, o Sol ele aquece o planeta Terra. Ele envia os raios solares para a Terra absorve uma parte desses raios solares e o que a Terra não precisa, por exemplo, entrou uma grande quantidade de raios solares, aqueceu a Terra está numa temperatura adequada. O que a Terra recebe em excesso, ela devolve para a atmosfera. Aí o que é que acontece? Os raios solares, quando vão entrar aqui na atmosfera da Terra, eles entram, a Terra absorve uma parte desse calor e outra parte volta para a atmosfera, volta para o espaço. Só que o que é que está acontecendo? Essa areazinha aqui cinza que eu coloquei aqui, ó, vocês podem observar onde eu estou passando aqui o apontador, é uma nuvem de gases. E esses gases, eles são gases poluentes. O que é que acontece? Quando os raios solares eles entram no planeta Terra, eles entram numa velocidade muito forte. Só que a velocidade da subida não é a mesma da descida. A subida ela é mais demorada, ela necessita de uma energia maior. Então, os gases, quando entram, eles atravessam a atmosfera da Terra, atravessam essa quantidade de poeira aqui, de partículas que prejudicam a atmosfera,
aquece a Terra, uma parte retorna, mas a outra parte ela bate aqui, ó, nessa camada de poluição e volta. Ela bate na camada de poluição e volta. Uma parte bate na camada de poluição e volta. Então, o que é que está acontecendo? O efeito estufa, ele está acontecendo com a intensidade maior do que deveria acontecer. Por quê? Por causa dessa quantidade de gases poluentes que se formam aqui na nossa atmosfera. Os raios solares, eles entram, saem, mas uma grande parte bate e volta, bate e volta, bate e volta. Então, o que acontece? A Terra, ela está ficando super aquecida. O efeito estufa, ele serve para aquecer o planeta. Mas o que o planeta não quer, né, de raios solares, devolve esses raios solares para a atmosfera, né, e vai para o espaço, retorna. Só que devido a essa camada de partículas de poeiras, né, de poluição que existe na atmosfera, uma parte desses raios vai sair e não consegue, volta. Aí o que é que acontece? A temperatura do planeta está um pouquinho maior, porque nem todos os raios solares estão conseguindo sair. Bate e volta, bate e volta. Então a Terra ela está ficando mais aquecida do que o normal. É isso que é o efeito estufa. O efeito estufa deveria acontecer o aquecimento e o excesso de raios solares saía. Mas devido a essa poluição, não está saindo. E o que é que vai acontecer? O aquecimento global. Então, como esses raios solares estão tentando sair e não conseguem, a Terra ela está ficando mais aquecida do que ela deveria ficar. Então, vocês podem ver que tem uma relação entre o aquecimento global e o efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno natural que tem que existir, ele existe para aquecer a Terra. Só que a Terra está ficando superaquecida pela poluição que nós lançamos todos os dias na atmosfera. Os raios solares não conseguem sair e a Terra está ficando mais aquecida do que o normal. Então, esse aquecimento da Terra, além do que ela deveria estar aquecida, é o que a gente chama de aquecimento global. Então, vamos falar um pouquinho sobre ele. O aquecimento global é o aumento da temperatura média da superfície da Terra, que eu acabei de falar. E é uma consequência da intensificação do efeito estufa. O efeito estufa está sofrendo um bug, digamos assim, né, usando a terminologia que se usa bastante hoje. Devido a essa poluição que a gente lança, os raios solares não estão conseguindo sair, então está havendo uma intensificação do efeito estufa. O efeito estufa ele não está acontecendo de forma correta. Então, isso causa o aquecimento global, ok? Quais são as causas desse aquecimento global? Eu falei para vocês que nós, seres humanos, estamos lançando esses poluentes na atmosfera. Mas como esses poluentes eles são lançados? O que é que a gente está fazendo que está lançando esses poluentes que causam essa nuvem na atmosfera que impede a saída dos raios solares? Vamos lá ver algumas coisas. Queima de combustíveis fósseis, como o carvão e o petróleo. Né? Então, as fábricas, as indústrias, os automóveis que usam o carvão e os derivados do petróleo, como gasolina, diesel, querosene, a queima desse combustível libera esses gases poluentes que a gente viu, né? O monóxido de carbono, o dióxido de carbono, que polui o planeta. E essa poluição aí, liberada pelos automóveis, pelas indústrias, pelas fábricas, vão ficar naquele localzinho lá da atmosfera, fazendo a barreira para os raios solares não conseguirem entrar. Então, toda a poluição que é lançada, ela vai subir e vai ficar concentrada numa parte lá da atmosfera, fica lá concentrada e não deixa os raios solares voltarem para o espaço. Então, a queima dos combustíveis fósseis, o desmatamento também. Por que, professor, o desmatamento? O que é que tem a ver? As plantas, elas utilizam o gás carbônico que a gente libera pela respiração e o gás carbônico eliminado pela queima do combustível para fazer a fotossíntese. Só que o que é que acontece? Vamos lá imaginar. Na Terra, o nosso ciclo, né, do nitrogênio, como eu falei para vocês, o ciclo do nosso oxigênio, desculpa, como eu falei para vocês, acontece da seguinte forma. As plantas, elas liberam o oxigênio pela fotossíntese. A gente respira esse oxigênio, libera o gás carbônico, esse gás carbônico que a gente libera, a planta absorve para fazer a fotossíntese, libera o oxigênio de novo e assim o ciclo está lá acontecendo. Só que o que está acontecendo? Os seres humanos, eles estão aumentando, né,
todo dia nascem seres humanos, e a quantidade de combustível, de queima de combustíveis fósseis está aumentando. Hoje em dia existe mais carro do que antigamente, hoje em dia existem mais fábricas e indústrias, né, do que antigamente. Então, o lançamento desses gases hoje é maior, de fábricas, de indústrias e de automóveis. Os seres humanos, eles aumentaram em quantidade. Então, imagina aí, mais seres humanos liberando gás carbônico, mais fábricas liberando gás carbônico, mais carros liberando gás carbônico e a gente desmatando. Então, quando a gente desmata, vai ter menos plantas para pegar esse gás carbônico e transformar em oxigênio. Aí o que é que acontece? A gente está liberando mais gás poluente e está fazendo com que essa liberação ela não seja absorvida. Nós estamos causando desmatamento e o desmatamento está fazendo com que essa quantidade de gás carbônico fique no planeta numa maior quantidade. Não tem planta suficiente para fazer a fotossíntese e pegar todo esse gás carbônico que a gente libera e transformar em oxigênio. Por quê? Porque se a gente não desmatasse, a quantidade de poluentes ia ser menor. Só que além de poluir muito, o ser humano ele desmata muito. Então são dois problemas. A gente polui e a gente desmata. Quanto mais a gente desmata, mais poluição vai ter. Então o que é que deveria acontecer? A gente poderia poluir mais, mas nós temos que plantar mais. Porque quem tira os gases, um dos gases poluentes, no caso do gás carbônico, da atmosfera, são as plantas. Então a gente está fazendo duas coisas ruins, poluindo e desmatando. A gente está ajudando o planeta? Não, não, não. Certo? Outra coisa que causa o aquecimento global é o gás metano. O metano, ele está presente na natureza tanto pela decomposição da matéria orgânica, né? Frutas e verduras, alguma fruta, algum animal que morre, a fruta que apodrece, libera gás metano para a natureza, que também é um gás poluente. E os gases liberados pelos animais ruminantes, né? Os animais ruminantes são aqueles que se alimentam de gramas, né? Que ficam mastigando o dia todinho. A vaca, né? O boi, o carneiro, as ovelhas, a cabra, são animais ruminantes, o cavalo. E esses animais, eles soltam gases, muito gases. E esses gases que esses animais soltam, os ruminantes, que é o gás metano, é um gás poluente também, tá? E outra coisa também que nós estamos fazendo, né, nós seres humanos, são as queimadas. As queimadas liberam muitos gases poluentes. E esses gases poluentes, eles também ficam lá na atmosfera, formando essa camada que impede a saída dos raios ultravioletas. Então, o ser humano é o principal causador do excesso desses gases poluentes na atmosfera. A decomposição da matéria orgânica a gente não pode impedir, né? O metano liberado pelos animais ruminantes, não, mas as queimadas e as outras coisas que a gente viu, o desmatamento e a liberação por automóveis, por fábricas, indústrias, a gente pode ter o controle disso, tá? Então, quais são as consequências do aquecimento global? O aquecimento global ele pode causar diversos prejuízos, então vamos conhecer alguns deles. Derretimento das geleiras. Então, as geleiras elas estão derretendo e alguns animais que vivem nessas geleiras e dependem dessas geleiras para sobreviver estão se prejudicando, né? Vocês podem observar aqui na imagem o urso polar que ficou preso a um pedacinho de um iceberg, né? Um pedacinho de gelo aqui e ele não tem como sair mais, né? O aquecimento global também está causando secas em alguns locais. Outra são inundações frequentes, certo? Então, quando eu falo de inundações frequentes em algum tipo de local e eu falo de secas em outro local, eu estou falando de alterações climáticas. O aquecimento global, ele causa alterações climáticas. Em locais que era seco, continua, agora está muito seco. Em locais que antes chovia muito, agora está chovendo mais ainda. Então, há um descontrole no clima. Local que era seco está mais seco, local que chovia está chovendo mais. Então, a Terra ela está com um descontrole, né, das alterações climáticas dela. Então, está causando secas em alguns locais e inundações em outros locais. Então, vamos lá. Outras consequências também, né, do aquecimento global são ondas fortes de calor. Então, não sei se vocês já observaram, daqui a alguns anos vocês vão perceber
que quando vocês tiverem mais ou menos uns 10 anos mais para frente, né, mais velhos, vocês vão perceber que vai estar mais quente do que hoje. Hoje em dia, eu percebo que hoje está muito mais quente do que quando eu era criança. Quando eu era criança, a temperatura do planeta não era tão... a temperatura média do planeta não estava tão assim, né? Essas alterações climáticas. Então, a gente hoje sofre com calor. A gente vê a diferença de temperatura de alguns anos para cá. Isso é por causa do aquecimento global. Então, o aquecimento global, a pior coisa que ele faz são essas alterações climáticas. Que chove muito no canto, tem tempestades no canto, no outro canto está seco, era para chover menos, choveu muito, alterações na temperatura, a tal cidade está muito quente e as geleiras vão derretendo e causa toda essa alteração climática, né? E aqui eu trouxe algumas imagens para vocês observarem do Alasca, né? Aqui são duas fotos da mesma região do Alasca, aqui em 1941. Vocês só podem observar que aqui a área é toda congelada e em 2004 o gelo todo derretido. Aqui o Alasca em 1928, né? Gelo, gelo, gelo. E em 2004 esse gelo todo derretido. Então essas alterações climáticas causam esse problema, né? Do derretimento das geleiras. Só trouxe essas imagens para vocês terem uma ideia do antes e depois de algumas regiões que antes era gelo e hoje tem menos gelo. E o que é que a gente poderia fazer para controlar esse aquecimento global? Desenvolvimento de equipamentos mais eficientes que consumam menos energia, diminui o aquecimento global. Capturar e armazenar o gás carbônico emitido por indústrias, né? As indústrias deveriam ter um filtro para que esse gás carbônico fosse capturado e emitido e convertido em outro tipo de gás, né? Já deveria haver essa tecnologia. Redução do desmatamento e das queimadas, como eu falei para vocês, as plantas que absorvem o gás carbônico da natureza e transformam em oxigênio. Reflorestamento, muito importante. Melhorias no transporte coletivo, por quê? Porque quando a gente usa transporte coletivo, diminui a quantidade de carros na rua. Mas se o transporte coletivo não oferece uma condição boa para que a gente use ele, muitas pessoas preferem usar o carro, se tiver, a usar o transporte. Então, se houver a melhoria no transporte coletivo, vai haver um maior uso do transporte coletivo e o transporte coletivo, como vai muita gente, diminui a quantidade de carros na cidade. Ampliação das fontes de energia, emissão de gás, que emitem gás carbônico, como o uso de energias mais eficazes, né, como a energia eólica e a energia solar. A gente pode trocar hoje a nossa energia pela energia eólica e solar, que são energias limpas, e com isso provoca menos o aquecimento global. E quem é que causa toda essa poluição do ar? Será que é só o homem? Ou existem alguns fenômenos naturais que também provocam essa poluição do ar? Então, vamos falar agora sobre um pouquinho da poluição do ar, né, que também está nesse capítulo do livro. O ar, ele também pode ser poluído por efeitos naturais, né, que acontecem no planeta. Eu falei para vocês, né, alguns tipos de poluições que acontecem que o ser humano provoca, e a gente vai ver também outros tipos de poluição que são naturais, né, que acontecem na natureza. Então, a poluição do ar ocorre quando a quantidade de certos gases e partículas sólidas no ar atinge níveis nocivos à saúde humana e de outros seres vivos, ou ainda ser prejudicial à segurança e atividades normais da comunidade. Então, a poluição é tudo que a gente lança que seja nociva à nossa saúde. Em 2018, segundo a Organização Mundial de Saúde, né, a OMS, a morte de mais de 50 mil pessoas no Brasil tem relação direta com a poluição do ar. A poluição atmosférica ela pode ter causa antrópica ou causas por fenômenos naturais. A causa antrópica, né, a poluição antrópica é aquela poluição realizada pelo ser humano, e a poluição por efeitos naturais são poluições que vêm da própria natureza, que a gente não tem como intervir muito nisso. Vamos conhecer a diferença entre elas duas um pouco agora, tá? Então, causas da poluição do ar, causas naturais.
As erupções vulcânicas lançam grandes quantidades de gases carbônicos e outros gases como dióxido de carbono e partículas cinzas, que além de poluentes, bloqueiam parte da luz solar e podem provocar a diminuição da temperatura. Então, as erupções vulcânicas, que são causas naturais, né, de poluição do ar, ela libera muitos gases poluentes e muita partícula de poeira, e isso pode formar uma nuvem que impede a diminuição da entrada dos raios solares e, com isso, a diminuição da temperatura, porque essa camada grossa de gases poluentes faz com que a radiação solar nem consiga entrar direito, muito menos sair. Como causas naturais, né, também existe a entrada de cometas e asteroides aqui no planeta. Ao atingir a superfície da Terra, cometas e asteroides levantam uma nuvem de poeira e cinza que altera a composição da atmosfera. Então, existem quedas de asteroides que podem provocar alguns desastres aqui na Terra. Não é muito comum, mas existe. Não é muito comum por quê? Porque quando os asteroides estão caindo, eles já se desintegram na atmosfera, eu até falei isso na aula passada, e as partículas elas caem em uma quantidade e um volume menor. E os cometas, né, quando eles estão passando, eles também liberam alguns tipos de poluentes na atmosfera da Terra. Aqui eu trouxe uma imagem do dinossauro. Professora, o que é que tem a ver dinossauro com a aula? É porque é para mostrar para vocês que existe uma teoria, né, que é a teoria mais aceita hoje em dia da destruição dos dinossauros. Os dinossauros foram extintos porque um asteroide, há cerca de 65 milhões de anos, caiu na Terra, né? Caíram asteroides grandes aqui na Terra. Esses asteroides, eles, além de matar alguns dinossauros, ele entrou, formou, né? Provocou a extinção de mais de 85% das espécies que viviam naquela época. E o que é que aconteceu? O impacto desses asteroides levantou uma nuvem de poeira e cinzas que bloqueou a parte da luz solar, deixou o planeta escuro e mais frio, cerca de anos, e também provocou muitas erupções vulcânicas, que com isso cobriu a Terra, grande parte da Terra, com lava. Então, devido a essa alteração climática, devido a essa chuva de meteoros, né, que caíram aqui, os dinossauros eles foram extintos há 65 milhões de anos, mais ou menos. Essa é a teoria mais aceita, né? No caso aqui, houve uma alteração climática, houve a poluição do planeta, houve a extinção dos dinossauros por causa de um fenômeno natural, não foi devido ao homem, até porque naquela época o homem nem existia, né? Então, uma coisa natural, foi um efeito natural que provocou essa poluição e destruiu os dinossauros da época e outros seres vivos que existiam naquela época. E algumas causas antrópicas, né? Queima de combustíveis fósseis, como eu falei já, gasolina, diesel, carvão, lenha, etanol, causa essa poluição do ar. Aqui eu trouxe algumas imagens que mostram a poluição do ar, né? A queima do carvão, liberação dos gases pelos automóveis, pelas fábricas, queimadas, tudo isso são causas antrópicas, né? Feitas pelo homem. Outras causas antrópicas que a gente viu, né? As queimadas de florestas e matas também são causas antrópicas, porque isso acontece devido ao ser humano. E o que é que a gente pode fazer para reduzir essa poluição do ar? Então, a gente pode educar a população, né, do que é certo e o que é errado a gente fazer, diminuir o uso de combustíveis fósseis, carvão mineral e petróleo, fazer o uso do etanol, que é um pouco menos prejudicial, ou até mesmo permitir a fabricação de carros que sejam movidos a energia, estimular o uso de bicicletas, quem trabalha próximo à residência, quem mora perto das escolas, fazer o uso de bicicletas ao invés de automóveis. Evitar o uso de agrotóxico, dando preferências ao controle biológico, né? Os agrotóxicos eles também poluem. A gente deve dar preferência ao controle biológico, que é o controle da praga através de seres vivos que comam aquela praga. A criação e expansão de áreas verdes,
nas áreas urbanas, arborizadas, parques ecológicos, jardins, para não criar essa barreira, né, poluente. Controlar as queimadas, propor melhorias na circulação dos veículos para evitar o congestionamento, porque se tiver congestionado, o carro vai ficar mais tempo na rua parado e vai poluir mais. Uso de equipamentos que reduzem os níveis de gases emitidos, dos quais podemos citar. Então, catalisadores em automóveis, filtros despoluidores nas chaminés das indústrias, entre outros, seriam equipamentos que deveriam ser obrigatórios o uso. Incentivar o uso de tecnologias menos poluentes. Isso aqui são algumas das coisas que a gente pode fazer para reduzir a poluição do ar. Então, aqui eu trouxe algumas imagens para vocês de coisas que a gente pode fazer para diminuir esse aquecimento global. Manter o motor dos automóveis sempre regulados também é uma medida que diminui a poluição. Investir em sistemas de transporte coletivo, né, como eu falei para vocês, principalmente os transportes que incluem veículos com combustíveis menos poluentes. O etanol e o gás, eles poluem menos do que a gasolina e o diesel. Promover transportes que utilizem energia elétrica, como metrô, carros elétricos. Produzir veículos que lancem menos poluentes no ar. Então, aqui são algumas medidas que a gente poderia tomar, né, que as fábricas e indústrias poderiam tomar para diminuir essa quantidade de poluição que a gente libera todos os dias no planeta. E por último, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre um fenômeno, né, que existe no planeta, que é a chuva ácida. O que seria chuva ácida, professora? Chuva ácida são chuvas que carregam ácidos fortes, resultantes da reação da água com certos poluentes liberados por indústrias, pela queima de carvão e derivados do petróleo, como a gasolina e o diesel. Então, o que é que acontece? Alguns poluentes liberados pela indústria, pela queima de carvão e derivados do petróleo, eles se combinam lá na atmosfera com a água e formam ácidos. Esses ácidos, por meio da chuva, eles descem para a atmosfera, se espalham sobre a superfície da Terra, afetando o solo, a água, as plantas e outros seres vivos. E esses ácidos, eles corroem também alguns tipos de monumentos. Aqui eu trouxe algumas imagens para vocês de alguns tipos de acontecimentos que ocorreram devido a essa chuva ácida. Essa chuva ácida é quando a chuva está descendo, né, lá das nuvens, ela desce, então ela carrega algumas partículas poluentes que estão lá na atmosfera, transformam, há uma reação química, né, da água com essas substâncias, transformando essa chuva em uma chuva ácida, porque há a formação de um ácido nessas misturas desses poluentes com a água, e isso pode causar problemas nas plantas, problemas em rios, né? Essa chuva ácida pode cair numa água e matar os animais daquele local, pode cair no solo e prejudicar a plantação daquele local, pode cair em monumentos e produzir danos, né, corrosivos a essas estátuas, por exemplo. Tá? Então, a chuva ácida é outro problema que pode acontecer devido a essa poluição que é lançada todos os dias por nós, seres humanos, aqui na Terra. Tá? Então, a aula de hoje foi isso. Eu falei um pouquinho com vocês sobre alguns problemas que acontecem na atmosfera. Nós vimos que nem todos os problemas são causados pelo ser humano, a maioria mas existem alguns problemas que são causas naturais, né? Mas esses problemas que são ocasionados pela poluição que nós, seres humanos, liberamos, eles podem ser contornados com algumas medidas que a gente viu na aula, que a gente pode evitar, né, de fazer algumas coisas e com isso diminuir a quantidade de gases poluentes que a gente lança na atmosfera todos os dias. Então, reflita um pouquinho sobre o que foi dito hoje, pensem um pouquinho no que é que vocês estão fazendo em casa para reduzir essa quantidade de poluentes que a gente libera todos os dias nessa atmosfera. Evitem desmatar, evitem fazer queimadas. Tem certas coisas que a gente acha que é só uma brincadeira. Ah, eu vou fazer aqui uma fogueirinha, vai ser pequenininha. Mas qualquer tipo de queimada libera esses gases na natureza. E um pouquinho de um pouquinho de outro, uma queimadinha aqui, uma queimadinha ali, um desmatamento pouquinho, vou só arrancar essa árvore, juntando tudo que as pessoas fazem todos os dias, é um dano muito grande para a natureza. Tá certo? Então,
reflita um pouco sobre isso, né? Até a próxima aula e não deixe de fazer a atividade que eu postei. Então, até logo, bye bye!